A pessoa de bem é a pior invenção da espécie humana. Em primeiro lugar, porque ela é arrogante. Ela não pertence à humanidade. Ela aponta o dedo. Ela cumpre aquele papel que Jesus denuncia nos fariseus. Olham o cisco no olho do outro, não olham a trave que está no seu. São sepulcros caiados de branco. Pagam o dízimo do cominho, mas não entenderam o amor ao próximo. E aí vem essa tradição que eu adorei ler nos textos do Rabino. Essa tradição que eu vou buscar lá na tradição do Rabino Hillel, antes da era cristã, na época anterior ainda de Herodes o Grande, lembrando que o neto do Rabino Hillel, Gamaliel, foi o professor do apóstolo Paulo, e trouxe essa ideia do amor superando a graça, o amor além da graça. O que a lei dizia era importante, mas existia algo superior à lei. Quando eu vi a primeira vez a peça, a Clarice conta logo no início a história de uma senhora que ela insinua que tem um sobrenome mais ao norte da Europa, de ascendência, além do rio Reno. E ela insinua que essa senhora teria afirmado que não é possível ser budista e judeu. Eu, como especialista em religiões, concordaria com a senhora. O budismo nega a existência de um Deus criador. O budismo não vê sentido na criação, não trabalha com a ideia de pecado, e não admite uma alma imortal, nem imoral, nem nenhuma alma possível. O judaísmo, como o cristianismo e o islamismo, pressupõe um Deus criador que dá sentido e lógica ao universo e estabelece um código moral muito estrito entre fazer e não fazer. Eu diria, essa senhora, ela está teologicamente correta. Eu daria argumentos para a chatice dela. Ela está correta, só que não. Ela está correta porque ela leu o texto. E ao ler o texto ela emitiu a opinião do fariseu. A lei não é essa. A lei é outra. Uma das frases mais revolucionárias do Novo Testamento é quando Jesus diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Shabat é um instrumento para o crescimento do homem e não para o crescimento do Shabat. Ou seja, essa ideia, quando eu me apego à lei, quando eu sigo o que se chamaria em filosofia de uma hermenêutica estrita, literal, é a ideia própria de quem não consegue pensar, e não conseguindo pensar se refugia na sua dor e na sua dúvida junto à lei. Cumprindo a lei, diz o primeiro código de direito romano, faça-se a justiça, pereat mundus, que o mundo desapareça, desde que eu faça a justiça. Muitas vezes eu pensei nisso, e muitas vezes precisei aprender vivendo. E aquilo que mais me ensinou para que a minha alma pudesse se entregar à transgressão foi exatamente eu também ter errado e ter perdido um pouco da arrogância mais forte no passado que eu tinha de ser uma pessoa de bem e cumpridora das normas. E a todo instante eu aprendo. Como palestrante eu ficava particularmente irritado, como no meio de uma palestra, naturalmente com tema para adultos, havia uma criança berrando na palestra. E eu pensava, como um pai traz uma criança para uma palestra, como esse choro atrapalha, não é culpa da criança? Claro que nada dizia, mas pensava. Há alguns anos eu fui levar um grupo ao Museu do Holocausto em Israel e fomos antes ao Memorial das Crianças. 1,5 milhão de crianças assassinadas pela barbárie nazista. Através de um jogo de espelhos, 1,5 milhão de velas reproduzidas naquele ambiente comovente e o nome delas sendo dito no ambiente. Quando eu saí daquele ambiente a primeira vez, arrasado, escrevi isso no Estadão, eu passei a dizer uma coisa para mim que nunca mudou. Toda criança que chorar do meu lado é um nome a menos naquele museu. Toda criança que chorar está viva e eu vou comemorar esse choro, porque aquelas não choram mais, aquelas foram tragadas na barbárie. Então hoje, ao invés de reclamar, quando uma criança chora, eu sorrio, peço que a mãe deixe que ela chore, porque eu aprendi que eu reclamava do choro das crianças unicamente porque eu era homem, e homem não tem a menor noção do que é ter um filho, colabora muito pouco para isso e participa muito pouco disso. Ou seja, eu descobri que a minha norma, aparentemente protegida pela regra do foco, do silêncio, da boa aula, era simplesmente uma norma da minha arrogância,
que tentava, através da minha vaidade, ser o único foco de atenções. Foi preciso aprender muito, foi preciso errar e viver para que eu notasse que eu precisava transgredir o foco que eu travestia de uma norma do bem, que é o grande defeito das pessoas de bem. Elas justificam sua dor ou sua pouca frequência sexual através de normas. Eu não digo isso porque eu tenho ódio, mas é que eu sou a favor da ética. Eu não digo isso porque você é assim, eu digo isso porque eu defendo a família. Em nome do bem, cometem-se crimes pavorosos. Há uma senhora que me atacou na internet, eu lembrei a ela, no fim da nossa discussão, que Jesus procurou prostitutas, publicanos e procurou samaritanos que não tinham clara identidade judaica e abominou as pessoas que frequentavam o templo e cumpriam a lei. E eu disse a ela uma frase: Jesus, no fim dos tempos a senhora será vomitada no juízo final. Era uma maneira educada de citar Mateus 25, mas era uma maneira de tentar dizer que os fariseus estão vivos, gente. Os fariseus se candidataram para outubro. Os fariseus estão cheios de moral. Os fariseus estão apontando as pessoas de bem, estão apontando o caminho do bem, mas não o verdadeiro bem que nós gostaríamos, que é o bem da ética pública, mas o bem travestido de uma máscara que esconda toda a nossa contradição, a nossa alma imoral e a nossa liberdade transgressora. Ora, é exatamente essa liberdade transgressora que é a origem de toda a ética, já que a moral entendida, no rigor da expressão, não precisa ser assim, como uma instituição religiosa a partir de um definidor do bem acima de nós, que é Deus, e que institui um decálogo, ou institui mais de 600 mandamentos, e pune quem não cumpre, e premia quem cumpre, isso é moral, porque pressupõe autoridade. E a ética, no estrito da palavra filosófica, pressupõe que mesmo que eu não acredite em céu e inferno, mesmo que eu não seja premiado ou punido, eu tenho que fazer o que é melhor, porque eu sou humano e vivo no meio de humanos, e não porque eu sou bom ou mal. É só quando eu me reconheço mal, limitado, arrogante, vaidoso, incapaz de perceber o outro, só quando eu toco no meu gênio de cão. Hoje à tarde eu disse que já ouvi em família: Jesus te ama porque não convive contigo. Já ouvi isso em família. É só nesse momento que finalmente eu estaria preparado para entender o que é a criação, a bondade, o amor e a capacidade de estar plenamente vestido com o bem, porque, como faz a Clarice, ao retirar qualquer roupa, ao se apresentar inteiramente nua, como viemos ao mundo e como em várias tradições sairemos desse mundo, ao se apresentar como uma nova Eva, sem pecado, criada de forma total, exatamente é esta veste imoral que liberta, e que debaixo de panos e golas altas, e do combate aos decotes, e de vestidos compridos, que tapem o joelho, eu estou gritando: como a minha mente é tarada, como a minha mente não pode ser excitada, como eu vivo achando que o problema é o outro, e na nossa cultura, particularmente a mulher, a fonte do pecado, a ponto de eu conseguir dizer, quando alguém é molestada sexualmente, que deu motivo, que é uma das asneiras mais agressivas que a humanidade já inventou. Ou seja, a culpa é do outro e não do meu desvio de caráter. Isso não é a transgressão. A transgressão é eu afirmar a minha liberdade, ao custo inclusive de passar por cima da norma social, desde que essa transgressão me liberte. Em todas as personagens que eu citei, Moisés começa a sua vida matando um egípcio, fugindo para o deserto, casando com a filha de um sheik. Isso daria problema em Israel hoje, para um grande líder religioso, casando com a filha de um sheik e fazendo tudo aquilo que tinha que fazer a partir de uma série de capacidades metafóricas, inclusive negociando com Deus para que não destrua o povo, como Abraão negociou para que não destruísse Sodoma, querendo ver a glória de Deus, mas negociando para entrar numa caverna e que Deus coloque a mão
por cima, a todo instante descobrindo, a todo instante aprendiz, a todo instante Moisés, a todo instante aquele que compreende muito da natureza humana. Não existe possibilidade de eu ser uma boa pessoa, não existe possibilidade de eu ser ético, se eu acreditar que a minha ética me torna superior aos outros. Não existe possibilidade de eu ser uma pessoa minimamente decente, se eu fizer dessa decência um orgulho diante das pessoas que eu considero indecentes. Não existe possibilidade de eu ser fiel à minha esposa, ser fiel ao marido, à namorada, se isso servir para eu atacar quem traiu, ou seja, fez aquilo que eu desejaria, mas não tive coragem de fazer. E não tendo coragem, ataquei em nome da ética. Não existe pior hipocrisia do que utilizar a ortodoxia da norma para esconder seu medo, seu ressentimento, sua inveja e sua dor. Nós vivemos um momento que os homens de bem estão na moda. Nós vivemos um momento que o discurso do bem está na moda. E a todo instante eu vejo candidatos dizendo: temos que salvar a família. E eu penso: temos que salvar de pessoas como você. Temos que salvar de pessoas que querem instituir uma norma. E para mim sempre, família é o espaço definido pelo amor e pela proteção das pessoas. Eu não defino família pelos orifícios preferidos, mas por espaço de amor e de proteção. Então essa é a rebeldia que pode dar certo. Essa é a rebeldia que vai fazer passar por cima da norma, como o texto lembra. E essa é a rebeldia, num dos trechos lindos da peça, tantos, a peça é só de trechos lindos, quando a Clarice fala, o Rabino fala na boca da Clarice também, e ela interpreta aquele Rabino sapientíssimo, que ao morrer diz que a vida é um cálice emborcado no universo, ou algo assim. Clarice? Da xícara de chá? E as pessoas perguntam: o que é isso? O que significa? Significa até chegar ao último discípulo. E aí ele pergunta: mas o que significa? E volta e dizem ao Rabino isso. O que significa? Ele: tá, então a vida não é uma xícara de chá embotada. Só quando eu sou profundamente livre, só quando eu sou profundamente autêntico, só quando eu estou nu diante de mim mesmo, num processo psicanalítico e ético, só nesse momento eu posso dizer que a norma é uma bobagem, porque meu corpo não precisa mais de normas, ele já é um corpo do bem, ele já é um corpo cidadão e construtivo. Enquanto eu achar que eu preciso da muleta da norma, eu estou infantilizado e ainda sou a pessoa que vai frear antes do radar da estrada. Eu ainda sou a pessoa que precisa de norma, precisa de orientação. Ainda reconheço minha incompletude moral. E nesse sentido, ao invés de simplesmente reconhecer que eu sou menos por ser incompleto moralmente, eu faço da minha incompletude um ponto de vaidade. Também é uma frase bíblica que eu adoro: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, não a maioria das coisas, mas tudo é vaidade. E como também a Bíblia garante, capítulo 3 de Eclesiastes, que tudo tem seu tempo e sua hora. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu desejo muito que tenha chegado para o Brasil, enfim, a hora de nascer e parar de matar, a hora de juntar e parar de dividir, a hora de construir e parar de atacar, a hora de pensar e parar de colocar minha dor travestida de opção política como algo diante do outro. E esse é o meu grande sonho para esse ano, que todos os brasileiros descubram, nas sábias palavras do Rabino e no brilhante trabalho da Clarice, onde está sua alma imoral, nossa única chance de salvação, a nossa alma imoral e a fuga da norma do bem autoritário, dogmático e que mata qualquer bondade e qualquer possibilidade de bem. Essa é a minha esperança para esse ano e eu agradeço ao convite feito para estar aqui. Muito obrigado pelo convite.